Sebastião Unes. Nasci na cidade de Nepomuceno, no estado de Minas Gerais. A cidade fica no sul de Minas Gerais. Em 1934, dia 20 de janeiro de 1934. Tá com que idade agora? Estou com 91 anos e 8 meses. Vou fazer 9 meses agora. O senhor está contando? Como é que o senhor conta a idade? Vai diminuindo? É bom de matemática? Eu estou contando um dia após o dia. Um dia que eu vivo, um dia a mais. Né? Aí comemora. É. Nós estamos aqui no Jornal A Redação. Por que o senhor está aqui? Porque aqui é um jornal do meu filho, João Carlos Arruda, jornalista. Ele fundou esse jornal, do qual o Bruno também faz parte, né? O Bruno que é seu sobrinho, né? É. E eu tenho outro também, meu filho mais velho, está viajando. Mas então nós procuramos aqui, porque aqui é mais sossegado, mais quieto, né? Ótimo. É. Professor, vamos falar dos seus pais. O que eles faziam e qual o nome deles? Meu pai chamava Alfredo Unes. Casou com minha mãe chamada Berria, falava Berria, mas escreve Berria, Unes. Eles são de origem, libaneses, nascidos no Líbano. O meu pai veio para o Brasil em 1890, com os pais dele. Ele veio garoto. Minha avó e meu avô vieram com 4 filhos, entre eles o meu pai. E meu pai foi criado, foram para a cidade de Varginha, e de Varginha foram para Nepomuceno. E lá radicaram em Nepomuceno. E ficaram até que o meu pai, já adulto, já com uma idade, não sei se 18 ou 20 anos, conheceu a minha mulher, a mãe dele, a minha mulher, a minha mãe. Sua mãe? A minha mãe. Precisa mudar esse trem. E o que eles contam? Como é que foi esse encontro? Ele foi... Meu pai montou uma lojinha no interior, né, menino ainda de 16 ou 18 anos, e foi no Rio fazer compra e ficou conhecendo a mulher dele, a minha mãe. E lá gostou. Aí o meu filho, outro aqui, o dono do jornal. Tudo bom? Tá, tudo bem? Ué, Bruno, vem cá, ué. Eu já identifiquei o Bruno aí. É meu bi-sobrinho. E professor, o que a sua mãe fazia? Minha mãe, ela veio muito nova do Líbano. Segundo consta, ela devia ter idade entre 10 ou 12 anos, 10 anos. Então, eu não fiquei sabendo o que ela fazia. Ela virou dona de casa. Teve 10 filhos. O senhor e mais 9? Eu e mais o primeiro morreu, aí veio o segundo mais velho, a primeira mais velha. Depois veio o terceiro, que também morreu, criança. Naquela época, a criança morria muito, dava muita infecção. Inclusive, eu também corria o risco de morrer. Eu e meu irmão mais novo, o Luiz foi delegado de polícia aqui. Luiz Unes. Como é que ele é, João Carlos? Ele é chefe. Delegado-geral. Ele é delegado-geral de Goiânia. Ele aposentou como delegado. E aí, naquela época morria muito criança, mas sobreviveram 8. Nós sobrevivemos 8. Dos quais 7 já morreram, tá só eu vivo. O senhor foi professor, é professor. O seu outro irmão, delegado de polícia. E os outros, o que faziam? Os outros?
Os outros irmãos? Eu tive um irmão engenheiro, um irmão médico e o delegado, que era advogado e delegado de polícia, e eu, né? E minhas irmãs. Eu tinha uma irmã, que todas três eram professoras. Uma delas é professora de música, professora de piano e música. E a primeira foi professora normalista. Ele não teve tempo de trabalhar porque teve 9 filhos. A minha irmã mais velha. A mais nova era dentista. A mais nova virou dentista. Tá certo. É, a minha irmã mais nova. Eu vou lhe fazer uma pergunta que eu faço em todas as entrevistas. Não. Qual é a imagem mais remota, mais antiga que o senhor tem de si próprio? Às vezes é uma foto, às vezes lembra de algum fato com o pai, com a mãe, brincando. Quando eu lhe faço essa pergunta, o que lhe vem à mente? Aí você me apertou. Eu aperto todo Porque mundo. tudo eu relembro. Qualquer coisa que lhe for contar, eu lembro da minha infância. Da minha infância brincando lá no quintal. Eu com meus irmãos. Naquele tempo não tinha celular. Era bom demais, a gente podia brincar de roda, brincar de pique, de tudo, né? E Tarzan, brincava de Tarzan. Então, a minha memória mais remota de minha infância. Esse quintal era grande? Era maior do que isso aí, era quase uma chácara. Lá em Nepomuceno, ainda está a casa, está lá. E vocês brincavam A bastante? casa agora é do meu filho mais velho. Ele comprou de todos os herdeiros para preservar. E como é que foi a sua infância para estudar? Como é que foi o início dos estudos? O que o senhor lembra? Foi muito boa. A não ser uma época que eu tive uma febre muito forte, eu e meu irmão. Eu estava com 8 anos e meu irmão com 6. E nós tivemos uma febre tifo. Ora, naquela época, febre tifo era morte, direto, né? Não tinha jeito. Mas nós sobrevivamos graças a Isso aí você não precisa pôr não, porque às vezes tem gente que não gosta, né? Graças a um padre que foi lá e nos benzeu, invocou a Nossa Senhora Aparecida. Quem foi que levou o padre lá? Foi a sua mãe ou seu pai? O padre era famoso lá na região. E nós já estávamos desenganados. Tanto eu como meu irmão. Eu lembro do meu irmão, igual você vê aqueles meninos da Biafra lá na África, nós ficamos daquele jeito. Magros. Não tinha cura, não tinha tratamento. Mas vocês se salvaram. Isso me emociona toda vez. Mas eu acho que eu tenho que falar, porque é Nossa Senhora Aparecida. E até hoje o senhor é devoto da Nossa Senhora? Graças a Deus. Mas é uma história quase trágica, mas é muito bonita, que é de superação. Fora disso, não tem outra mensagem, não. Essa é que mais me tocou na vida. Com 8 anos. Infância. Agora, posteriormente, depois eu vou aqui em Goiânia, foi quando eu assumi lá na faculdade de farmácia, que eu me tornei diretor. Que foi para mim uma surpresa muito grande, porque eu era o segundo da lista. Mas a reitora houve por bem me botar. Que ano foi isso, mais ou menos? O senhor lembra? Ih, rapaz... Que reitora foi? A Cassimiro? Professor Cassimiro, né? Ela está viva, ainda está. Está né? viva, eu entrevistei ela. É? Sim. Ela forte. É muito boa.
Pois é, o momento que ela foi reitora, eu fui diretor. É? Aí, como é que era então? Era por nomeação. Fazia uma lista, mandava para a reitoria. A reitoria mandava para o ministro. Era o ministro da Educação que indicava. Né? Então eu fui indicado pelo ministro. Como todos os diretores eram. Isso aí foi início da década de 80, então. Hein? Foi início da década de 80. Foi. Pois é, senhor. Bem que eu tinha olhado isso lá, mas eu esqueci. Não tem problema, depois a gente recupera. Mas o importante é o senhor falar quantos tinham na lista da farmácia? 5. 5? Quero seus concorrentes. O primeiro era o Rui Amada, que era muito amigo meu. Por sinal, a minha nomeação transformou a amizade. Ele se considerou traído. E não foi culpa minha, porque a reitora falou assim, ou você aceita ou eu vou recusar a lista, porque eu não quero nenhum da lista. Todos eles foram indicados pelo governador. Na época era ali Valadão. Ali Valadão. E ele era contra a reitora. Então a reitora não era ele foi contra a nomeação dela como reitora. Ela foi indicada, né? Porque a Maria Cassimira era uma mulher muito competente, excelente, foi uma excelente reitora, né? Muito competente. Aí vocês... O Almada ficou meio estremecido com o senhor. Ficou estremecido, eu com o Rui. Mas, posteriormente, fizemos as pazes, ficamos muito amigos. E, por sinal, até eu acompanhei ele até a morte dele, que morreu muito cedo. Eu ouvi falar que a esposa dele está viva, a Dilma. E como é que foi a sua gestão à frente da Faculdade de Farmácia? A minha gestão foi o seguinte. O que teve de problema? O que teve de coisa boa? O que eu me lembro, surgiu na época um programa de alimentação escolar, de dar alimentos para a rede escolar que não tinha. Então, nessa época, a reitora indicou a Faculdade de Farmácia para fazer análise dos alimentos que eram fornecidos. Eu, então, indiquei uma comissão de professores que trabalhavam lá na faculdade, especializados em alimentos, para fazer análise. Eles passaram a fazer análise, então, nós distribuímos os alimentos para a rede escolar. Né? Isso aí deu uma grande repercussão para a faculdade. Outra coisa, existia na época o Instituto de Pesquisa de Indústria Farmacêutica. Estava lá na faculdade. Parado, não estava funcionando. Eu chamei os professores e consegui uma verba da faculdade, da universidade para mover, porque não movia porque não tinha dinheiro. Tinha o instituto, mas não ia dinheiro. Então eu consegui, que a professora Cassimiro mandou o dinheiro para lá. E o hospício começou a produzir medicamentos para o Hospital das Clínicas. Nós fornecemos medicamentos para o Hospital das Clínicas. Infelizmente, eu não tenho nenhum dado escrito disso. Né? Tudo isso que está vindo na minha memória agora. Tá? Fornecemos esses medicamentos, tinha o professor Eli, o professor Eno Jaco Pereira, e tinha mais 2 professores, que eu não lembro o nome agora. Passou a fornecer. Havia também lá na Faculdade de Farmácia, tinha sido criado o Laboratório de Análises Clínicas, que estava também muito pendente, dependendo muito. Eu consegui um convênio com o SUS e com a Prefeitura, para mandar exame para lá. O laboratório começou a fornecer. Isso que eu estou lembrando agora, né? E passou a fornecer. E nessa época também eu consegui um cantinho lá na faculdade para criar a farmácia. A farmácia de manutenção. Nós passamos a receber os medicamentos
do SUS, esses medicamentos que tem até hoje, como é que chama? Tá vendo? Tem muita coisa escrita. Você está gravando Não tem isso? problema, tudo, estou gravando tudo. Então, O senhor fale o que o senhor lembrar, o que não lembrar não tem problema. passamos a distribuir esses medicamentos e o IPIF passou a produzir também medicamentos baseados em fórmula dos médicos. O médico mandava uma receita lá, naquela época, remédio para dor de barriga, para esses treinos, tudo receituado, né? Não é igual pronto agora que você vai na farmácia e compra, não, tinha que fazer manutenção. Então a farmácia começou a fazer. Logo depois que nós mudamos, que foi mudada a faculdade de farmácia lá para baixo, montaram uma farmácia enorme lá embaixo. Né? Farmácia escola? É, farmácia escola. Mas começou lá comigo. Aí fazia a manipulação. Manipulação e vendia os medicamentos já pronto, né? Agora, aí lá embaixo passou a farmácia escola, que agora está treinando os farmacêuticos lá, né? Mas começou comigo lá. O laboratório de análise clínica também, eu que instituí. Por sinal, na época, nós conseguimos a transferência de um professor que era muito bom especialista em laboratório. Ele passou a trabalhar lá conosco. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, né? Viu? Se eu tivesse uma pessoa aqui para me ajudar... Não, mas hoje, vamos conversando e daqui a pouco lembra. Isso é da sua gestão. É, na minha gestão. Então, durante a minha gestão, nós conseguimos manter a análise dos alimentos da rede escolar. O IPIF funcionou durante um certo tempo, enquanto tinha dinheiro. Depois parou o dinheiro. Porque nada funciona sem dinheiro, né? Você não está aqui de graça, né? Não, eu recebo salário da universidade. Então a minha gestão, eu acho que foi muito benéfica para a faculdade, sem modéstia à parte. Por sinal, na época, eu indiquei a minha secretária, chamava Idamisa Helena Sawyer, que hoje ela acrescentou o nome de Idamisa Helena Sawyer Barbosa, não sei lá. Ela foi trabalhar, tinha ido para lá e foi minha secretária. Coincidiu que eu estava numa cidade no interior agora, esses dias, chegando, ô professor Sebastião Nunes, como é que vai o senhor e tal? Eu estou bem, e você quem é? A pessoa não vai me conhecer, não, minha filha, não tem jeito. Eu sou a Idamisa. Ah, meu Deus, minha secretária. 2 vezes encontrei com ela. Eu entrevistei ela também. Foi muito boa, excelente menina, viu? Idamisa Helena Sawyer Barbosa, parece que é, né? E aí, foi minha secretária. Professor? Você pode até citar o nome dela. Sim, está tudo gravado. Sabe com quem que eu falei por telefone hoje, que vai me dar entrevista semana que vem? Professor Wilker. Wilker. Lembra dele? O professor Wilker é da área de hematologia, né? Ele, o Paulo Marô, por sinal, eu tinha um laboratório de análise clínica. Como professor também, eu tive um laboratório de análise clínica particular aqui. Ah, é? É. Quanto tempo? 50 Durou? anos. 50 anos. Aí o senhor trabalhava na universidade e tinha laboratório também? Tinha laboratório. Mas o laboratório eu tinha gente lá que me ajudava, né? Eu só orientava. E eu dava aula lá na faculdade. Qual eram as suas disciplinas? A minha disciplina? O senhor dava aula de quê? Eu comecei dando aula de química analítica. Aí, depois da química analítica, eu passei para bioquímica, com o professor Jerônimo de Moraes Sobrinho. Ele era professor da bioquímica. Então, eu passei a ser assistente dele, né? Da bioquímica. Aí ele aposentou e eu subi a cadeira, né?
Depois debutava como chefe, aí me indicaram, eu era chefe de laboratório do departamento de análise clínica. Tinha um departamento de análise clínica lá, né? Ou de bioquímica, não lembro mais o nome. Isso aí você tem que corrigir esses três. Não tem problema não. E qual outra disciplina que o senhor você deu? tem que considerar que você está conversando com 92 anos, né? O senhor tem a idade da minha avó. Pois é. Eu converso muito com ela. Pois é, eu ainda saio, eu vou na minha fazenda, amanhã eu vou, por exemplo, na fazenda, passo o dia lá. O que o senhor faz lá? Olhar o meu gado que está lá, um gadinho, a fazenda está sendo loteada, é lá perto do município de Santo Antônio de Goiás, aqui pertinho. Conhece? 20 quilômetros daqui, 25 quilômetros daqui lá. Aí o senhor vai lá, fica lá, toma um cafezinho. Eu almoço, nós almoçamos lá, eu fico o dia todo, eu passei ando lá na fazenda, olhar o gado, tudo. E outras coisas mais. Vamos falar dos seus filhos agora. O senhor citou aqui que nós estamos no jornal, a redação, que um dos seus filhos é o dono. Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho o Walter Alfredo, que é engenheiro, especializado em fazer a recuperação de prédios velhos. Por sinal, ele foi convidado agora para ir na Inglaterra. O meu filho vai falar a cidade que ele está. Foi lá para ministrar um curso sobre recuperação de igrejas, de casas, coisas velhas. Ele é professor da universidade, o Walter Alfredo. É professor lá na universidade, professor de música. E fez engenharia e mexe com arquitetura. Que legal. E ele era professor de música. Esse é um dos filhos? Esse é o mais velho. Esse é o mais velho. Ele nasceu em 1962. No dia 2 de janeiro de 1962. Eu nasci no dia 20 de janeiro. Ele é dia 2. O senhor nasceu em 34. 1934. O outro, segundo filho, chamava Sérgio Arruda Unes. Ele estudou, fez medicina. Fazia neurologia. Era médico neurologista. Ele andou dando assistência lá em Caldas Novas e trabalhava no hospital neurológico aqui. Ele faleceu com 45 anos. Cedo? O que houve? Ele teve hepatite no fígado. Mas ele deixou uma filha, chamada Débora. Essa filha, ela estudou, fez engenharia, já está com 30 anos. Eu que criei. Ela foi para lá beber. Só não deu mamar para ela, porque ela já dava uma mamadeira para ela. Não. Ela foi para lá com 3 meses. A filha do Sérgio. O Sérgio estava vivo ainda quando ela foi. E ele teve contato com ela muito. Porque ele morreu com 45 anos. Ela está com 30. Então ela tem uns 15 anos. Né? E o outro mais novo é o João Carlos Arruda Nunes, que é jornalista e advogado. Esse que veio aqui. Veio aqui e saiu. Que é o que fundou esse jornal aqui, chama A Redação. Por sinal, você podia passar a olhar esse jornal, chama. Eu olho. A redaçãocomércio.com. É bom, porque dá só notícia quase que dá local. Né? Coisa boa. E sobre a sua esposa? A minha esposa chamada Zuleika Martins Arruda, acrescentou Unes depois. A minha esposa é goiânia, nasceu em Caldas Novas. E nós nos conhecemos em Belo Horizonte. Nós somos colegas de escola. Eu fiz o curso de farmácia e ela também. Nós somos colegas de farmácia e amigos. Então eu era amigo dela. Ela me ajudava, estudava comigo, tudo, mas nós éramos só amigos, não tinha nada. Quando eu estava formando, nós nos descobrimos.
Foi na formatura, Na então, formatura, no dia da formatura. que vocês se olharam diferente. No dia do pai da formatura. Eu estava dançando com a minha irmã mais nova, que é o dentista. Era dentista, né? Odontóloga. E ela estava dançando com o irmão dela, o médico, Jales. Aí nós encontramos no meio, vamos trocar, trocamos. E começamos a namorar. Isso foi em 1958. Nós namoramos até 1960, casamos em 60. Casaram em 60 em Casei Minas Gerais? no dia 25 de outubro de 1960. Casei aqui nessa cadeira aqui, que tem aqui embaixo. Aqui no setor sul? Aqui embaixo. Aqui, ó. Ali na Rua 10? Ali na Avenida 10? Na Avenida Universitária? Aqui, que tem aqui embaixo, no Bosque dos Buritis. Ah, no Bosque dos Buritis. A igreja, como é que chama? Ah, agora eu também não sei. Agora eu também não sou bom de memória. Você é qual religião sua? Eu não tenho religião. Respeito todas. Muito bem. Mas não tenho uma fixa. Então, muito bem. Ótimo. Gosto de frequentar todas, conhecer, respeitar, mas não tenho uma fixa. Pensa em Nossa Senhora Aparecida de vez em quando. Mas agora eu vou passar... A mãe de Jesus Cristo. Agora eu vou passar a louvar por causa dessa história. Aí nós casamos aqui, no dia 25 de outubro de 1960. O primeiro filho, o Bonaventura, nasceu em 62. O Sérgio em 1970. 1967, o Sérgio. E o João Carlos, esse em 1970. E o seu ingresso na UFG, quando que foi? 1962, no dia 2 de novembro, assinei um contrato lá. Dia de finados? Como é que foi essa história? Conta pra gente. Como é que o senhor foi procurado? O senhor procurou? O professor da Bioquímica de Medicina chamava Sades Jejuíno de Souza. Estava precisando de assistente de bioquímica, que não tinha, quase não tinha, professor. E nós ficamos sabendo que a professora da Faculdade de Medicina estava precisando. A Zuleika, minha esposa, veio para cá. Nós fomos alunos do professor Aloysio Pimenta, que era um dos mais renomados professores de bioquímica da época, né? Muito conhecido internacionalmente. Aí nós apresentamos o certificado que tinha sido aluno dele, que fizemos estágio com ele. O professor Salles entusiasmou com a Zuleika e pediu a contratação dela. Aí ela falou, eu tenho meu marido, que está precisando também vir. E a faculdade de farmácia está precisando de professor. Aí pesquisaram lá, professor, a faculdade de farmácia estava precisando de um professor, e contrataram para Química Analítica. Eu fui ser professor, depois fui ser assistente de Química Analítica. Como é que era o salário na época? Que, por sinal, que é uma Química Analítica custosa demais da conta. Ah, é? Por quê? Por que é custosa a Química Analítica? É que ensina a fazer tudo. Esses medicamentos, tudo é Química Analítica. Tudo, todo remédio que você vai tomar passou primeiro para análise na Química Analítica. Precisa saber a combinação de um remédio com o outro, o que acontece. Né? É difícil demais. Mas é importante, né? Ué. Tanto assim que você vê o que deu, né? A farmácia que virou, né? Na época não era tudo isso, né? Hoje a indústria farmacêutica, a necessidade de trabalhadores é muito grande, né? Pois é, mas então... Aí foi contratado, eu fui contratado para farmácia e ela foi para medicina. E nós ficamos desse jeito, deu na farmácia. Aí resolveram criar o Instituto de Bioquímica, independente dos cursos, onde para todas as disciplinas que precisavam de bioquímica ia estudar lá. Aí a Zuleika passou a ser professora do Instituto de Bioquímica e eu também fui transferido para lá. Eu fiquei na bioquímica.
Acontece que a faculdade de farmácia precisou de um professor. Me puseram para lá, era uma anarquia danada, me levaram de volta para lá. Eu fiquei na farmácia. E a Zuleika ficou na bioquímica. Até depois ela também foi transferida para a farmácia. E ela ficou professora de bioquímica na faculdade de farmácia. Passou eu e ela dando aula de bioquímica para o farmacêutico, né? Por sinal, os farmacêuticos, todos que tinham laboratório de análise, porque no estado, todos passaram por nós. Nós ensinamos todos eles a fazer laboratório, né? Eu tinha laboratório e ensinava. Eles iam para lá fazer estágio no meu, né? Então, é muito grande essa conversa nossa. E como é que é trabalhar com a esposa? É bom demais. Né? É bom? É bom. Tá sempre junto. Ainda mais quando você gosta dela. E vocês tinham uma história de amizade pregressa. Mas a gente trabalhava lá na faculdade junto, no laboratório também, ela ia lá. Ela fazia dosagem de hormônios. Depois das 4 horas, ela ia para lá. A gente trabalhava no laboratório das 4 horas em diante, fazendo os exames. Era muito exame, muito complicado. O senhor sente saudade da faculdade de farmácia? Demais da conta. Eu fui lá várias vezes. Matei a saudade, revi lá. Fiquei com vontade de montar um museu de análise clínica lá. Já tem. Não sei se tem. Não, a gente está construindo uma linha do tempo. É tipo um memorial, assim. Não. Agora, dia 13 de outubro, a gente Eu tenho um punhado inaugura. de aparelho velho lá, tá lá na minha fazenda, que eu preciso trazer para Ué, temos que falar com o Luiz Carlos, que é o diretor. Professor Luiz Carlos, diretor. Atual. É o atual. Luiz Carlos de quê? Luiz Carlos da Cunha. Eu não sei se ele foi contemporâneo nosso, não. Eu acho que ele foi seu aluno, deve ter sido seu aluno. Não, né? Deve ter formado depois que eu saí. Né? Agora, eu entrevistei ele, mas eu não recordo quando que ele formou. Mas ele já está formado há bastante tempo. A turma que formou, quando eu era diretor, eu fiquei muito amigo do pessoal que formou, né? Fiquei amigo, eu tinha muita amizade com eles. Era o La Torraca, esqueci vários nomes. Eu ia no laboratório deles, eu ajudava tudo, né? Fiquei muito amigo deles. La Torraca era um deles. É, Alberto La Torraca. E tinha mais um punhado, agora eu não lembro mais não. E qual foi os problemas? Algum problema que o senhor passou assim, que aconteceu? Alguma lembrança assim, de algum caos que o senhor possa nos falar? Olha, foi quando eu fui indicado diretor que o Rui ficou consentido comigo, né? Eu fiquei muito chateado, eu queria até largar, porque eu prezava muito a amizade dele, né? Mas depois eu chamei lá e expliquei para ele o problema. Expliquei para ele por que a reitora me indicou. E ele aceitou a ideia, concordou. Mais ou menos, né? Mas aceitou. Porque a reitora falou, ou você aceita ou eu vou recusar. Não quero nenhum desses que foi indicado. Ela não tinha raiva de nenhum deles, não. Só que eles tinham sido indicados pelo governador. E o governador ela não gostava dele porque ele foi contra a indicação dela. Ele foi no ministro, pediu o ministro para não indicar a reitora. Né? O governador tinha muita influência naquela época. Ainda tem, né? Tem. Na universidade agora menos, né? Porque tem os processos internos. Naquela época a universidade era muito, muito presente, porque tinha sido criada recentemente, né? O professor Colemar comprou aquela área lá, onde montou a agronomia veterinária. Era uma fazenda. O professor Colemar comprou lá, ia transferir a universidade para lá. Inclusive a faculdade de farmácia ia ser construída lá. Depois desistiram, passaram a fazer
criaram o tal de IPIF lá na faculdade, treinaram, não sei que mais nada. Não. Deixa eu lhe perguntar, quando que o senhor se aposentou? E aí é outra coisa que você me apertou agora. E aí, como é que... Mas não precisamos Tem lembrar... você olhar lá, não? Não, tem, eu posso olhar. Mas é que eu queria que o senhor lembrasse como é que foi esse processo de se aposentar. O senhor queria... Não, pois surgiu aquela época, surgiu um problema de tirar as gratificações. O sujeito tinha gratificação que incorporava no salário. E eu estava recebendo a gratificação de diretor. Aí apareceu essa ideia. Então, alguém me aconselhou, é bom você já tem tempo para aposentar, é bom você aposentar. Porque você pega essa gratificação. Foi onde que me ajudou a vida. Né? Aí o senhor conseguiu aposentar e depois de aposentar continuou vinculado à universidade ou não? Depois eu aposentei com um salário X. Aí foi cortando, não sei, porque lá cada presidente que entrava tirava um pouco, 11%, 10%. Aí quando veio o meu salário, estou com o mesmo salário de aposentado, tem 20 anos, mesma coisa. E depois seguiu fazendo trabalho no laboratório? Não, o laboratório eu continuei mais uns 4 anos só. Aí aposentei também no laboratório. Aí, chega. Que idade o senhor tinha, mais ou menos? Eu estava com 70, quase 80 anos, 70 e poucos anos. 70 e poucos. Isso Já faz uns 15, 20 já anos. estava ficando custoso para mim, difícil, né? A gente tem que saber a hora, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? É isso mesmo, esse é um grande aprendizado. Essa é uma grande música. Essa música é maravilhosa. Então, foi isso. A minha história é essa. Tive uma grande temporada na faculdade de farmácia, que era a minha casa, o local que eu amava, que eu me dedicava toda a minha atenção nela. Tive um período, com um tempo que eu fui diretor, com a professora Cassimiro, que eu muito saudável. A gente tinha reuniões muito boas lá, muito benéficas com os diretores. Ela sempre fazia reuniões, dava muita força para os diretores. Então, naquela época foi muito bom, professor. E ela granjeou também muitas antipatias, né? Porque ela tinha as atitudes assim, muito drásticas, então, né? E com certeza eu também consegui, né? Professor, agora a gente vai se encaminhando para o final da entrevista. Vou lhe fazer uma pergunta. Quando a gente... Vou botar a câmera um pouquinho mais para cá. Eu faço uma proposta de conversa, todas as entrevistas, que é do Sebastião lá criança, lá em Minas Gerais, lá naquele momento, antes daquele momento da febre, que o senhor teve a superação, que o senhor ressurgiu, né? Aquele Sebastião de lá, o que ele falaria para o Sebastião daqui? O Sebastião lá de Nepomuceno, a criança. O Sebastião daqui foi um caboclo que não sossegava, que trabalhava o dia inteiro, né? Eu passei a ser professor na faculdade, comprei uma fazendinha, né? Com eu e minha mulher, né? Nós dois trabalhando, uma fazenda lá em Santo Antônio. Naquela época era muito fácil comprar. A gente podia parcelar, né? E passei a ter a fazenda e o laboratório. Foi isso. E foi um período muito saudável para mim. Tive um contato com meus filhos muito grande. Essa casa aqui era minha. Eu morei aqui com meus filhos, né? O meu filho mais velho morava naquele quarto lá do fundo, o João Carlos do meio, o Sérgio do outro.
o João Carlos perto do meu quarto e o Sérgio no meio. Os 3 filhos, né? Foram criados aqui. E eu tinha aqui, morava aqui. Né? Depois eu passei para a Rua 1, no setor oeste. Um apartamento na Rua 1. Eu moro na Rua 1, no setor oeste. Hoje? O edifício Bosque dos Buritis. É pertinho aqui. É. Professor, e se o senhor pudesse voltar lá, numa máquina do tempo, o que o senhor falaria para o Sebastião criança? Sebastião criança teve uma infância muito boa, muito saudável, lembro muitas cenas muito boas. Nós convivemos a época da guerra, onde eu via aquele povo lá fazendo fila para comprar 1 litro de querosene. Meu pai era distribuidor de querosene. Ele distribuía querosene, sal, cimento. A prefeitura dava autorização para vender 2 litros de querosene e gasolina. Meu pai era distribuidor de gasolina. Então, cada família só podia comprar 2 litros de querosene, na época da guerra. E o sal era 1 quilo, 1 quilo ou 2 quilos de sal, dependendo da quantidade de pessoas na família, né? Açúcar era outro que distribuía. O cimento também era controlado. Só podia vender tantas coisas para construir. O comprador tinha que justificar que ia fazer. Era custoso, né? E teve uma época também de arroz. Arroz foi sério, foi sério. Arroz era limitado, porque era importado, né? Então, Professor, essa época eu me lembro muito bem desse meu tempo de criança lá, vendo aquele pessoal quase que mendicando pedido, né? E comida, todo mundo passava fome demais da conta. Não, a guerra foi cruel, viu? Pensa nesse pessoal que está com guerra lá agora. Nós que não vimos bomba nem nada, sofremos aqui, imagina lá, né? Então, sofremos com restrição, com vida. E mais o que você quer saber? eu queria fazer uma última pergunta para o senhor, para a gente encerrar a entrevista. O que significa o FG para o senhor? O que significa a Faculdade de Farmácia? O UFG significa para mim o local onde eu quase que renasci. A Faculdade de Farmácia foi onde eu me criei. Lá é o meu berço. Lugar que eu adorava. Que eu passava lá as manhãs todas, ficava lá circulando. Naquela época a gente tinha um período que dava, a minha parte da manhã era todinha lá. Então, essa memória que eu tenho na Faculdade de Farmácia é muito boa. E agora a farmácia faz 80 anos e a UFG faz 65 anos. Muito bem.